Grandes gênios da pintura. Hello. Olá, I'm Alfred Heineken. sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Pela noite, no escuro quarto do Escorial, o rei costumava sentar-se nesta mesa a meditar. Sabia que o mundo não era bom. Conhecia os pecados dos homens. O pecado da ira. Havia guerras. Tinha tudo isto na mesa, diante dele. O pecado do orgulho. Não notava essa mulher que um demônio segurava o espelho? Todas estas imagens eram também para o rei uma advertência. O rei da Espanha, Filipe II, que era um trabalhador incansável, olhava também da luxúria. As pessoas não deveriam entregar-se às belezas do mundo. E o rei, perante estas imagens, em suas horas de insônia, pedia para não cair no pecado da preguiça, nem no vício repugnante da glutonaria. A comida e a bebida eram para sustentar-se, não para saciar-se. O rei sentia sobre ele o olhar de Deus. Cuidado! Deus estava vigilante. Este quadro, com os 7 pecados capitais, era a obra de um artista, nascido num país que deu-lhe o sonho muitas vezes ao rei Filipe II, os Países Baixos. O nome deste pintor era Hieronymus Bosch. Jerônimo el Bosco, como é conhecido na Espanha. El Bosco foi o artista mais singular. Como pessoa, sua vida permanece no mistério. A única coisa que sabemos dele é que nasceu e morreu na cidade de Den Bosch, da qual tomou o nome. É possível que vivesse ali com sua endinheirada mulher. Morreu em 1516. Den Bosch era naquela época um centro de grande atividade comercial e também espiritual. Tinha não menos de 17 monastérios. Este contraste chama a atenção. É que no meio deste tráfico comercial pode também salvar-se a alma? Esta pergunta parece que obsessionava Bosco. A resposta que encontrava era muito pessimista, porque o homem é um louco. Sua estupidez chega ao extremo de pretender ser capaz de curar-se dela extraindo uma pedra da sua cabeça. A pedra resulta ser uma flor. Maravilha das maravilhas. A mulher tem sobre a sua cabeça um livro de bruxaria. Atrás da comédia há uma paisagem bela e serena. Bosco, sem dúvida, é um paisagista consumado.
Mas o homem é um louco de carnaval, que vive numa barca afanado por comer, beber e divertir-se, sem dar-se conta de que a barca vai à deriva para a condenação. El Bosco era o mais divertido narrador de contos sobre as loucuras e fraquezas dos homens. Num tríptico muito extenso, desenvolveu sua visão pessimista do mundo. Na tábula da esquerda, Deus expulsa os anjos rebeldes. No céu desencadeia-se uma luta furiosa. Deus cria o homem no paraíso. O homem cai e o paraíso se perde. Desde então a humanidade se afana por obter os vãos prazeres deste mundo, por colher a máxima quantidade de feno do carro. Os prazeres do mundo são como feno, e todos, incluindo reis e papas, colhemos quanto podemos. Os elevados e poderosos à esquerda, a cavalo, vão a certa distância, mas sem perder de vista a carroça do feno. Acima, as pessoas cantam e se divertem. Observem que há um diabo a brincar com eles, embora eles não percebam sua presença. Ninguém se repara que a carroça é conduzida por monstros para o inferno. O inferno está na tábula da direita. Se está construindo uma torre com as almas dos infelizes condenados, que servem de tijolos. Ao longe, crepita rugidor o fogo do inferno. Esta é a concepção do mundo de El Bosco. Um bibliotecário escreveu ao rei da Espanha: suas obras são uma sátira pictórica dos pecados e delírios dos homens. Mas o homem não pode fazer nada para salvar-se. Sozinho pode elevar-se sobre o mal, imitando o sofrimento de Cristo. Nesta obra, El Bosco pintou seu santo padrão, São Jerônimo, em luta contra as tentações, numa paisagem de escarpadas rochas. O santo está despojado de seu manto de cardeal e de seu chapéu. Está ajoelhado e quase deitado sobre o chão, com os braços estendidos. Segura um crucifixo entre suas mãos. Jesus está sempre tão sozinho. Ao longe se desenha uma paisagem que transborda suavidade e sossego. Pura inocência sem sofrimento. Nesta pintura, Cristo, coroado de espinhos, tem um olhar compassivo para o homem. E seus verdugos se sentem estranhados por esta atitude de calma. A pintura parece insinuar-nos: foi inevitável. Deus sacrificou-se pelo bem dos homens. Mas neste quadro, Cristo é rodeado por uma matilha de monstros uivantes, demônios com forma humana. Um frenesi de delírio e crueldade. O tema dos demônios era bem conhecido em Den Bosch. Estavam construindo uma catedral grandiosa. No alto, a cavalo sobre os contrafortes salientes, há estranhas figuras de pedra. São figuras divertidas, alegres, exercendo seus ofícios, ou bebendo, ou fazendo música. Outras figuras cobrem-se o rosto. Outras são criaturas terroríficas, se enfurecem, uivam. Um horrível pesadelo.
São o contrário do sagrado. São o inferno. El Bosco fez do inferno sua fazenda particular. Chegaria a ser o criador consumado de diabos e o esperto supremo em fogos infernais. Deu cor e forma aos temores que oprimiam as pessoas. Observem essa bruxa voando pelo ar, rumo à sua macabra missão infernal. Aqui começam minhas dúvidas. Tremia realmente a gente perante essas visões tremendistas? Eu tenho minhas dúvidas. O que um espectro resulta muito menos estremecedor do que sua imaginação pode alcançar. Suspeito que estes observadores gozavam com a maravilha destas invenções fantásticas e que o seu próprio criador, o pintor, um técnico brilhante, colocava nelas toda a sua capacidade e engenho para modelá-las até o limite do refinamento. O mundo está desquiciado e o inferno é sua representação plástica. Nele, o coelho torna-se caçador, soprando seu corno de caça. O alaúde se transforma em cadafalso e a harpa em instrumento de tortura. As orelhas gigantes avançam como um tanque, armadas com uma enorme faca como metralhadora. Sabemos por documentos britânicos que Hieronymus Bosch, El Bosco, era membro respeitado da Confraria de Nossa Senhora, uma rica e prestigiosa associação de sua cidade natal, dedicada à Virgem Maria. Os confrades ofereceram uma missa por ele no dia de sua morte. Também foi sugerido, em base aos sentidos ocultos de suas obras, que era um membro de uma sociedade secreta e herética. Isto implicaria que suas pinturas estão em código e só poderiam ser decifradas por outros membros da sociedade. Eu não acredito nesta interpretação. Simplesmente penso que não podemos entender perfeitamente suas obras, porque seu mundo e a sua língua estão além da nossa cultura atual. Talvez Filipe II, o rei da Espanha, entendesse por que um homem rói um morango gigante no inferno. Seu sabor é apenas vaidade e tem a escassa duração de um instante. O rei era proprietário do tríptico com a carroça de feno. Também era proprietário de outro quadro, o último, o mais intrigante, o mais destrutivo. Com as portas fechadas, via o mundo cinzento e verde, na tarde do terceiro dia da criação. Deus disse que as águas se reúnam sob o céu, num só lugar, e que emerja o chão seco. E Deus chamou o chão seco terra. Mas as cores e o fogo estavam escondidos atrás dessas portas. O que é que acontece quando surge a humanidade sobre a terra? À esquerda está o paraíso, com a fonte da vida rodeada de animais fabulosos. Deus apresenta Eva a Adão. E assim nasce o pecado original. Os sinais estão aí. Aparece a morte no paraíso perdido. E na fonte da vida, um mocho abre os olhos de mau presságio. Mas Deus perdoa o homem e o mundo se transforma num parque gigantesco de diversões.
Umas mulheres se banham nuas num estanque e os homens se colocam em círculo à volta do estanque, fazendo alarde de excitante delírio. Que pensaria o piedoso rei de tudo isto? Ousaria olhar o quadro de perto e descobrir que havia alguma coisa de diabólico neste encantamento? Alguma coisa antinatural nesses enormes pássaros que esvoaçavam sobre os amantes? Ou preferiria a tábula da direita, a tábula do inferno, que apareceria o castigo de tanto excesso? Esta tábula representa a visão do inferno mais estremecedora que pintou El Bosco. No centro dessa cena de lacerante tortura, há um homem. Seu corpo é uma árvore, e nele se abre uma taberna infernal. Sobre sua cabeça, os diabos e suas vítimas dançam ao redor de uma gaita gigante. Observem a cara desse homem. Por que está aí? É um autorretrato? Mas quem se colocaria a si mesmo num lugar de condenação eterna? Observem a cara e pergunto-lhes: há nela a menor evidência de sorriso? Grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Alguma coisa rara passou no povoado. Os meninos são os que mandam. Acabaram-se os deveres e os trabalhos sérios. O povoado, com todas suas ruas, é um pátio de recreio. Tudo isto é diversão, ruído e fantasia. Não existe ordem. A vida se voltou ao inverno. Até na Câmara impera a revolução. Será melhor ir ao Museu de Viena.
e meter-se no maravilhoso mundo da pintura de Peter Bruegel, o grande maestro holandês do século XVI, observador mais agudo dos jogos infantis em toda a história da arte. Nesta tela foram identificados até 80 jogos e passatempos diferentes. Tudo é alegria e felicidade. Mas acima, ali à esquerda, não há uma máscara. É a máscara da tragédia. Talvez esta pintura não seja tão divertida nem tão inocente. Talvez signifique que as pessoas são tão inconscientes como crianças, que a humanidade segue cegamente os piores instintos, que seguem os saltos e diversões até que chegue a parca e tenebrosa morte, pedindo-nos contas a todos. Aos amantes, aos jogadores, aos boêmios, ao menino, ao sacerdote, ao rei. Então será a mais terrível desolação, pintada pelo mesmo Peter Bruegel. Era Bruegel um grande... Não. Creio que era um humorista, com um humor aprazível, que tinha dúvidas sobre os homens, sobre o que eram capazes de fazer. Assim era seu sentido do humor. Desfrutemos desta pintura. Parece tão idílica. O lavrador paciente, o pastor, as barcas navegando por um mar tranquilo. No entanto, alguém se está afogando. Não estão aqui estas duas pernas lutando com as águas? Ícaro voou tão alto que, ao aproximar-se do sol, suas asas se derreteram e se precipitou ao mar. Na esquina deste quadro se afoga, tragado pelo mar, um corpo insignificante. Um drama de orgulho e queda. Perante Bruegel, é preciso ser muito perspicazes. Aí parece que ocorre alguma coisa. Devemos meter-nos entre a gente para ver o que é. Os soldados estão forçando um homem e sua mulher tenta liberá-lo. A gente crê que isto é divertido. O homem se chama Simão e estão obrigando-o a ajudar alguém. Cristo, que caiu pelo peso da cruz no seu caminho para o Calvário, onde o vão executar. Vai atrás de uma com 2 ladrões. Isso é o que acontece aí. E continuará acontecendo. O desfile se encaminha desde um amanhecer cor de pérolas. Observem o céu. Para um entardecer sombrio, como uma roda imensa que gira eternamente. Peter Bruegel nasceu no sul da Holanda, entre 1524 e 1530. Teve em sua carreira inícios difíceis em Amberes, cidade rica e cosmopolita. Nela havia 300 pintores e infinidade de impressores e cartógrafos. Dos cartógrafos, Bruegel aprendeu a olhar para tudo desde a altura, desde o ar, a olhar para abaixo e através, como aqui, um mundo maravilhoso e idílico.
Mas nele se levanta um catafalso, um lugar de execução. No entanto, atenção. As pessoas dançam no catafalso. Simplesmente não conhecem nada melhor. Um cartaz famoso do tempo de Bruegel anunciava o teatro do mundo. Bruegel via o mundo assim, como um teatro. Todos interpretam um papel. O soldado, o agricultor, o comerciante rico exausto de tanto comer no paraíso dos glutões. Todos atuam no cenário e giram como os rádios de uma roda. Sempre foi assim e a roda seguirá girando eternamente. No banquete nupcial, as pessoas se divertem. As pessoas bebem um jarro de cerveja atrás de outra. Não saciam a sua fome. Nunca tem bastante. Desde Amberes, Bruegel trasladou-se a Bruxelas. Eram tempos complicados. Ameaçava a fome, instalavam revoltas, lutas religiosas. Houve um levantamento dos protestantes. O Duque de Alba, o Duque de Ferro, chegou para castigar os hereges. Talvez haja aqui uma alusão a ele. Não sabemos em que partido militava Bruegel. É possível que fosse demasiado precavido como para tomar partido. Já havia pintado um famoso quadro chamado Combate entre o Carnaval e a Quaresma. À esquerda, o Carnaval. Tudo é diversão e permissividade. Todos se entregam à alegria, até os mendigos e os aleijados. À direita, a sobriedade, o bom comportamento, as boas acessões e talvez também a falsa compaixão. Não sabemos com certeza o que nos diz Bruegel. Não sabemos se pintou esta Torre de Babel com uma secreta admiração pelo esforço humano, representado na cooperação entre os homens, passando pelas suas diferentes línguas, ou pintou-a pensando na loucura humana. Com um humorista, nunca se sabe. O que sim sabemos, porque nos maravilha, é que foi um excepcional pintor de paisagens. Os caçadores voltam cansados em pleno inverno. O espectador se põe a caminhar com eles entre as árvores, com pássaros cruzando as extensas superfícies nevadas e passando pelas poças geladas onde se deslizam os patinadores sob um céu cinzento. É verdadeiramente uma pintura majestosa. Deve de ter pertencido a uma série dedicada aos meses do ano. É um dia nublado. Ressoa sobre os campos uma tormenta de inverno. Os lavradores podam as árvores. Não tem brilhado ainda a nova luz, mas brilhará. A roda segue girando. Calor do meio-dia, verão. Quase podemos sentir no nosso corpo esse calor. Um largo campo de trigo atravessa o quadro.
Ao longe, adivinha-se a vida tranquila, junto ao rio, sob um céu úmido. Dizem que Bruegel pintava até as coisas impossíveis de pintar. Morreu jovem. Ainda não tinha os 40 anos. Numa de suas últimas pinturas, de repente, muda a perspectiva do seu olhar. Não olha para baixo, mas para cima. Arremete contra a mina com um realismo cruel, implacável. Os cegos guiando os cegos para o abismo. Compaixão ou cólera?